Mas ele também teve contato com aquelas civilizações mais elevadas. Que eu perguntei a ele, e os bons, Chico? Como é que eles são? E ele então me descreve, são seres menores, cerca de 1 metro de altura, mais ou menos, a cabeça muito avantajada em relação ao corpo. O Chico me disse que o processo de alimentação deles não é sólido, é líquido. Eles não têm, por exemplo, o sistema do intestino que nós temos. Eles não se alimentam de sólidos, portanto, eles não têm dentes. A boca neles é apenas um risco, não é? Por onde eles ingerem o líquido alimentar. Eles não têm orelhas, sim orifícios. Narizes também não têm, senão pequenos orifícios. Mas o que mais destaca da sua organização física são os olhos amendoados, não é? Bastante grandes em relação ao tamanho da cabeça. E o Chico vai me revelar uma coisa curiosa, que enquanto nós, seres humanos, nós temos o olho capaz de identificar a vida terrestre no nosso plano, não é? Nós enxergamos as cores, nós enxergamos a vida em torno do nosso plano. Esses seres mais evoluídos do que nós, eles têm a capacidade de enxergar ao mesmo tempo todos os planos espirituais que circundam aonde eles se encontram. Então, se eles estão aqui na Terra, correto? O olhar deles é capaz de visualizar aqui o plano terrestre dessa reunião, o plano espiritual imediato, que seria o nosso umbral, não é? Os obsessores que estão aqui conosco, participando da tarefa, e também os planos superiores, os nossos benfeitores espirituais, que estão nos ajudando, e assim sucessivamente, até perder de vista. E o Chico ainda comenta, se nós, seres humanos, tivéssemos essa capacidade visual hoje, nós perderíamos a razão. É por isso que nós não a temos. Nós precisamos nos concentrar no plano de vida físico em que nos encontramos, porque ainda não sabemos lidar com essa diversidade de informações que eles já podem, porque superaram muitas das barreiras morais para tanto. Mais adiante, em outra conversa, Chico vai nos dizer, por exemplo, que ele foi chamado a conversar com um integrante que ele chamou de comandante geral de uma frota estelar estacionada numa das luas de Saturno. Olha que curioso. E lá ele chegou nessa nave, disse-me ele que essa nave é tão grande que ela poderia facilmente ser comparada ao tamanho da nossa lua terrestre. E que é uma nave de defesa das fronteiras do sistema solar inteiro. Uma nave-mãe. E ela abriga outras naves menores que patrulham o sistema solar. Olha que coisa curiosa, né? Porque a gente acha, ingenuamente, que nós conhecemos tudo, quando na realidade nós não conhecemos nada. Mal e porcamente nós conhecemos sobre a vida aqui na Terra, que dirá o que existe fora da Terra. E nesse particular, eu quero chamar a atenção dos diretores, produtores, escritores dos filmes de Hollywood, que o Chico nos dizia que funcionavam muitas vezes como médiums de realidades extrafísicas e extraterrestres muito mais sérias, né? Então, filmes como Guerra nas Estrelas, por exemplo, não seriam totalmente ficção, no dizer de Chico Xavier, porque infelizmente, existe uma minoria de civilizações tecnologicamente muito avançadas, mas que são, infelizmente, devotadas à conquista, devotadas à depredação, devotadas à pesquisa pura e simples, sem respeitar a evolução dos planetas e das situações
respectivas. E ele, Chico Xavier, vai até a nave-mãe, conversa com esse comandante-geral, que lhe explica que ele trabalhava sob as ordens do Cristo, não Jesus Cristo, mas do Cristo do sistema solar inteiro, que estaria acima de Jesus na hierarquia dos seres. Então, aí a gente já deu uma pincelada sobre esse assunto, que é um assunto mais vasto do que a gente possa imaginar, não é? E quisera nós todos aqui na face da Terra poder acreditar hoje que estamos, de fato, finalizando esse período de 50 anos, que vai a julho de 2019, com esperança de que a Terra, ou que as nações supercivilizadas, ou que as nações superpoderosas da Terra, os Estados Unidos da América do Norte, a Grã-Bretanha, a França, a China, a Rússia, a Índia, hoje também o Paquistão, Israel, essas nações que têm o poder de tecnologias de massa, de destruição em massa, que elas possam refrear os seus impulsos guerreiros, que elas possam receber a influência de nossas preces. O Chico pedia para nós que nós tínhamos obrigação de orar, de rezar pelos diretores, pelos primeiros ministros, pelos presidentes, pelos generais do mundo, e refrear o impulso de destruição em massa, a fim de que nós, vencendo esse período, pudéssemos ter acesso por merecimento, né? Em várias vezes lá na filmagem do programa Pinga Fogo, que foram na realidade 2 programas durante o ano de 1971, Chico Xavier faz referência a isso. Se e somente se tivermos merecimento para tanto. E esse merecimento só vem na medida em que nós esqueçamos o impulso guerreiro e coloquemos, por fim, um basta na civilização militarizada que construímos até hoje. Para que então, tendo esse merecimento da paz universal, da paz terrestre, nós tenhamos acesso a esse outro grupo dos 90% de civilizações mais avançadas tecnologicamente, mais avançadas cientificamente, mas que nos trarão também o seu avanço moral, o seu avanço do amor fraterno, o seu avanço no sentido de nos unir nos propósitos da fraternidade legítima, de nos fazer compreender o nosso papel como civilização irmã de outras tantas na comunidade interplanetária, na comunidade interestelar, à qual estamos jungidos na nossa Via Láctea. Quisera que os nossos governantes, que os nossos militares, generais e políticos também possam sentir isso e realmente encaminhar a Terra para esse novo período de aprendizado, que é chamado período de regeneração da humanidade, em que o progresso vai se dar de forma bastante acelerada, em todos os sentidos, e não no sentido eminentemente material. Caso contrário, o que Chico me disse foi muito claro. Caso, infelizmente, a humanidade entre pelo caminho tortuoso da guerra novamente, não é? Essa regeneração não vai chegar senão no ano 3000. Então, o que vocês querem? Entrar agora na regeneração em 2019? Falta só 4 anos e alguns meses. E esse processo se acelerar até 2057 e a Terra definitivamente entrar no rol dos planetas regenerados? Ou o caminho da guerra, do sofrimento, que vai nos impor, inclusive, a perda de conquistas fabulosas da ciência e da tecnologia, das artes, da literatura, para reconstruir a sociedade do zero? E essa reconstrução, segundo Chico Xavier, durar mais de 9 séculos,
até que novamente possamos estar de pé e abraçar a regeneração da nossa humanidade. A escolha é nossa. A escolha está colocada na mesa. Os espíritos superiores, as civilizações superiores podem, no máximo, nos intuir. No máximo, indicar o caminho. Mas elas não podem fazer o caminho. Nós é que temos que fazer esse trajeto. E esse trajeto passa pelaquela fala do Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que Jesus nos abençoe nessa transição. Muito obrigado.